Bom, como a gente mostrou aqui no Jornal Jovem Pan, a crise migratória dos Estados Unidos está movimentando tanto o Executivo como também o Congresso Nacional. Pelo menos 7 ministros, além do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que a gente viu também na exibição da reportagem, e o comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, se reuniram com o presidente Lula nesta terça-feira para debater medidas que podem ser, na verdade, implementadas com a possibilidade de aumento da deportação de brasileiros. E o parlamento está cobrando explicações da Embaixada Americana sobre o tratamento dos brasileiros trazido nos voos americanos. Então, por isso que a gente vai conversar com um cientista político e professor de Relações Internacionais do IBMEC, o Leonardo Paz, para entender esses diferentes contextos, né? Porque realmente a crise migratória tem preocupado as autoridades e diferentes contornos vão ganhando cada vez mais evidência em relação a esse cenário. Muito boa noite. Boa noite, tudo bom, David? É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Bom, em relação então a essa crise migratória, quais as medidas que o governo brasileiro deve adotar a partir de agora? Bom, do ponto de vista objetivo, a deportação não é novo, né? Quer dizer, já brasileiros eram deportados mensalmente para o Brasil há muitos anos, enfim, os números passados eram também significativos. A grande questão nesse momento é a maneira pela qual o presidente Trump está, enfim, implementando a política de deportação, né? Se por um lado, uma primeira coisa que começa a chocar é que antes a maior parte das deportações eram feitas daquelas pessoas que eram retidas na fronteira, que você pega a pessoa na fronteira e você bota em centros de processamento, eventualmente deporta elas. O que o Trump está fazendo com a ICE, né, que é a Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, é indo em comunidades, é indo em cidades para poder buscar pessoas que já estão inseridas num contexto social, que já moram há alguns anos nos Estados Unidos, mas em situação ilegal. Isso que me parece que é uma coisa um pouco mais dramática nesse momento, chama mais atenção. A segunda é que a gente viu agora nessa semana, a maneira pela qual essas pessoas foram conduzidas, né? Quer dizer, colocadas em aviões militares, algemados, alguns foram agredidos com uma série de ameaças. Eu acho que é esse o processo não humano, de certa maneira, o mais agressivo, que tem sido amplamente criticado. Não é exatamente a deportação em si, mas a deportação da maneira que ela está sendo conduzida. Em relação também a essa crise migratória, né, já tem reflexos aqui no Brasil, porque em Roraima, 3 bases sanitárias que recebiam os venezuelanos que tentaram fugir do país, aliás, que fugiram, na verdade, de fato do país, né? Eles escovavam os dentes, tomavam banho, faziam a higiene pessoal nessas bases que eram mantidas pelos Estados Unidos. E o Donald Trump, assim que assumiu, cortou a verba desses locais. São 3 locais que ficam em Roraima, na divisa ali entre Brasil e Venezuela. Então, assim, os reflexos já estão sendo vistos também em relação a essa medida do Trump, né? De fato, é uma outra questão, né, em relação às deportações, mas sim, o Trump ele está também atacando a questão migratória para além de suas fronteiras. Ele cortou financiamento, e ele já está cortando fundos por um conjunto de questões que lidam com a questão social, né? No próprio Estados Unidos, ele tentou agora fazer um grande congelamento de repasses de dinheiro para programas sociais. Mas em relação exatamente ao que você está falando, ele congelou nos próximos 3 meses a verba que os Estados Unidos daria para as agências migratórias da ONU e para algumas agências como a Caritas da Igreja aqui no Brasil, que tem um programa especialmente para venezuelanos. Então, sim, você tem agentes da ONU e de agências humanitárias, ONGs, que estão atuando, especialmente no Brasil, mas em outros lugares do mundo, que de fato estão tendo que recolher o seu pessoal, estão tendo que limitar suas operações, e os países que estão recebendo essas pessoas estão tendo que, enfim, compensar de certa maneira. O Brasil parece que está mandando agora um contingente da Polícia Federal para poder suprir um pouco do pessoal da ONU que vai ter que sair falta de financiamento americano. E vou incluir na nossa conversa também os nossos analistas, Dora Kramer, Cristiano Vilela, para que possam fazer perguntas, começando pelo Vilela. Professor, boa noite. Dentro desse contexto, né, dessa crise existente em relação a deportações de uma série de imigrantes legais, qual seria o limite que poderia ser considerado razoável entre o direito e a prerrogativa de um Estado em não aceitar imigrantes ilegais e, por outro lado, a prática de atos considerados desumanos ou considerados graves ofensas aos direitos humanos?
Acho que você já mais ou menos delimitou, Cristian, de certa maneira, né? Boa noite. Eu acho que todo país tem o direito de não desejar que você tenha imigrantes ilegais. Afinal, todo país, desde que existe passaporte, passa pelo pressuposto que ele quer controlar, de certa maneira, a sua população. Quando eu digo sua população, não digo seus cidadãos, eu digo a todos os indivíduos, seres humanos que estão dentro do seu país. É uma questão de segurança, uma questão de manejar a economia, a população de trabalho, enfim. Então, a ideia de você não ter imigrantes ilegais é o ideal, efetivamente. Então, não é um absurdo, de certa maneira, os Estados Unidos querer controlar a sua população ilegal e evitar que ela exista. Isso faz sentido. A ideia é, obviamente, como você lida com eles, né? Com tratamento desumano, botando em quase jaulas, como se tinha no primeiro governo Trump, que foi mantido durante o governo Biden, separando pais e filhos, enfim, deporta pais e segura os filhos. Essa aqui é a coisa mais complicada, em que eu acho que aí sim, qualquer país, nos Estados Unidos, deveria adotar uma postura mais enfim, que respeitasse um conjunto mínimo de direitos humanos que são, de maneira geral, compactuados dentro da Convenção Internacional. Dora? Boa noite, professor. Quinta-feira, o Gustavo Petro convocou uma reunião da Comunidade dos Países Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. E na sua visão, essa reunião, quais são as condições objetivas de a CELAC ter alguma atitude, ou o que poderia sair dali? Ou é uma reunião cenográfica só? Olha, Dora, boa noite. Eu acho que ela é mais cenográfica do que efetiva, de sair algum tipo de medida prática, mas a cenografia em relações internacionais é importante, né? Boa parte das políticas internacionais, elas são muito declaratórias. Você declara o que vai fazer e não necessariamente precisa fazer, porque no que você declara, as pessoas já mais ou menos se organizam para poder lidar com aquele cenário e você não precisa nem implementar. A gente viu, por exemplo, nessa troca agora do Trump, que ele disse que ia implementar tarifas, ele não chegou a implementar, mas só a ameaça de implementar tarifas já fez o Petro dizer que implementaria e já voltar atrás na sequência. Então você não precisa exatamente em relações internacionais de fato efetivar a sua política, a declaração delas muitas vezes já é o suficiente para ter algum tipo de movimentação. Então a cenografia não é uma coisa... eu posso dizer, que não vale nada em relações internacionais. Dito isso, acenos, né? eu acho que ela é cenográfica, eu acho que ela está aparentando algum tipo de ação, de coordenação da região, que vão tentar, enfim, brigar com os Estados Unidos, vão levar para alguns órgãos internacionais algum tipo de questionamento, de disputa, isso vai para cortes americanas eventualmente, e eu acho que é por aí. Não tem uma ação muito prática, efetiva, mas eu acho que é tentar mostrar que tem uma certa coordenação em oposição às políticas do Trump. Vamos pesar, e para encerrar a resposta, vamos pesar isso, o quanto que a opinião pública norte-americana vai comprar um método Trump de deportação ou quanto eles vão apoiar a deportação, mas com um método diferente. Leonardo Paz, cientista político, professor de Relações Internacionais do IBMEC, agradeço demais a sua presença aqui no Jornal Jovem Pan. Nada, sempre à disposição. Boa noite. Obrigado.